Olá a todos, sou Josiane Silva, professora da disciplina de Lógica de Programação, do curso de Programador de Sistemas, do programa Novos Caminhos, do Instituto Federal de Rondônia. Bom, eu vou dar continuidade às explicações dos conteúdos da disciplina de Lógica de Programação, onde na última videoaula nós conversamos um pouco sobre os conteúdos básicos da nossa disciplina. E um dos principais conteúdos que nós abordamos foi a definição do que seria um algoritmo, né? Um algoritmo nada mais é do que passos ordenados para que possamos resolver um determinado problema, né? E nesse sentido, é muito importante a gente pensar as formas de representação dos algoritmos, que são utilizadas para desenvolvimento de programas. Por que isso é importante dentro do curso de programador de sistemas? Vocês estão tendo contato com conteúdos básicos do curso para elaborar programas, né? Então, nós precisamos reconhecer os tipos de algoritmo para que possamos entendê-los e representá-los, né? Utilizar quando necessário. Mas antes da gente começar a conversar sobre essa representação, eu gostaria de colocar para vocês quais são, então, os passos, as etapas para que a gente possa criar um algoritmo, né? Primeiro deles é definir um problema, né? Todas as representações vêm trazendo como objetivo a resolução de um problema, mas ele precisa ser muito bem definido para que esse algoritmo seja direto e claro. Segundo passo, verificar as formas possíveis para resolver esse problema. Muitas pessoas pensam que quando nós temos um algoritmo para fazer uma programação de um aplicativo, um sistema, a primeira coisa é pensar num programa. Não, a primeira coisa para se fazer um algoritmo é o planejamento, tá? Esse passo é importantíssimo porque aí para que nós possamos ver as possibilidades, né? Então, o primeiro passo é definir o problema. O segundo, verificar as possíveis formas para resolver esse problema. Terceiro, definir a forma de resolver dentro desse contexto, dentro do que é possível, né? Seria a etapa 3. A etapa 4, então, de fato, é a criação desse algoritmo, né? Nós vamos criar esse algoritmo, e aí esse objetivo de planejamento, né? Esse passo é muito importante para que a gente consiga desenvolver um algoritmo resolutível, ou seja, tem uma resolução dentro da possibilidade. Após a quarta etapa, que é criar um algoritmo, nós vamos transformar esse algoritmo em programa, através de uma linguagem. Então, por isso que é importante reconhecer as formas de representação dos algoritmos e também os programas que nós podemos utilizar. E a sexta e última etapa é analisar se, de fato, esse problema foi resolvido, né? Ah, ele não foi resolvido, Josiane. Eu pensei no planejamento, uma resolutividade, não consegui. Bom, nós podemos voltar lá na etapa inicial e rever todo o processo, tá? Então, pensando isso, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre as formas de representação desse algoritmo, né? A primeira delas, que nós já havíamos pontuado no primeiro vídeo, é a descrição narrativa, né? É uma representação numa linguagem textual, né? Uma linguagem natural. Nós temos aí dois exemplos de representação de um algoritmo. Tomar um banho, passos para tomar um banho, entrar no banheiro e tirar a roupa, abrir a torneira do chuveiro, entrar na água, ensaboar-se, sair da água,
fechar a torneira, enxugar-se, vestir-se. Aí vocês vão perguntar para mim assim, Josiane, mas não é óbvio que se eu for tomar um banho, eu tenho que entrar no banheiro? Para nós, seres humanos, sim. Mas nós estamos criando um algoritmo para ser executado por um computador que não tem esse raciocínio. Ele vai apenas executar aquilo que for posto. Então, nós precisamos detalhar de forma objetiva os passos a serem seguidos para que esse algoritmo se resolva, tá? Outro exemplo aí, agora já no caso, calcular a média de um aluno, né? Obter as suas notas, suas 2 notas das provas. O que seria a média, né? A soma dividido pelo número de termos. Então, vamos lá. 2 notas, né? Calcular a média aritmética. Se a sua média for maior que 7, o aluno foi aprovado, senão ele reprovado. Então, isso é uma descrição narrativa do algoritmo. Inclusive, no nosso fórum, a primeira atividade do nosso fórum, a proposta é fazer uma descrição narrativa de um algoritmo. E aí, cada um de vocês vai criar um algoritmo do modo como achar melhor. E isso é importante para que a gente consiga entender como que a gente vai conceber um algoritmo, tá? Próximo passo, entender o fluxograma. O que é um fluxograma? Né? Uma representação gráfica dos algoritmos, onde as formas geométricas, elas indicam comandos. Não são formas geométricas aleatórias. Todas elas estão postas com um objetivo, né? E isso facilita o entendimento, né? Justifica isso. Esse modelo de fluxograma ele é muito popular, né? Geralmente nós temos aquela forma oval que indica o início e o fim, né? Um quadrado com uma quebra na ponta, que é uma operação de entrada de dados, né? Uma forma que é um quadrado, mas em S no final, que é uma operação de saída de dados, um quadrado que indica uma operação de atribuição e um losango que indica uma decisão. Então, esse fluxograma, né, essas formas compõem o fluxograma para a representação de algoritmos.